E sobre essas projeções, eu converso agora com o nosso comentarista Miguel Daúde. Daúde, a gente viu então o ICBR aí mostrando um pouquinho de melhora no trimestre, mas menor em relação ao trimestre. E anteriormente a gente viu o Boletim Focus, e aí a gente focando aqui na nossa conversa as expectativas para 2023, que trouxe inflação, né, e a taxa Selic mantendo as expectativas anteriores e uma leve mudança aí em relação ao câmbio, que passou para 4,93, e o PIB também, que elevou um pouquinho mais, 2,29 nessa projeção do Focus de hoje. O que esse cenário, hein, Daúde, e esses números todos mostram para a gente, mostram também sobre essa recuperação econômica brasileira, que tem sido aguardada, esse alavanque dessa economia, né, Daúde? Boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Pois é, Flávia, você colocou muito bem essa questão. Eu acho que sempre é bom nós esclarecermos, né, os nossos espectadores que o Boletim Focus ele é feito semanalmente pelo Banco Central junto a pouco mais de 100 instituições financeiras, onde ele capta a expectativa do mercado, porque o mercado, sem dúvida nenhuma, ele vive de expectativa. E, com isso, o Banco Central avalia se as expectativas que estão sendo criadas, né, elas estão de acordo com o que se pode trazer para o presente um cenário mais otimista. Nós vimos, então, Flávia, neste Boletim Focus já, né, são 52 Boletim Focus por ano, em que mostra que o mercado começa a tirar um pouco o pé daquele otimismo que tinha, né? Já não reduzindo a expectativa de inflação, também a questão do câmbio elevando, o PIB crescendo um pouco, talvez pela indexação de uma manutenção da inflação, e tudo isso chama atenção para alguns pontos. Então, é exatamente a geração das expectativas negativas com uma série de medidas, né, que vêm sendo tomadas, dificuldades do governo em poder avançar, né, em acordos, e isso tudo traz esse Boletim Focus. Flávia. Agora, Daúde, aproveitando a sua participação com a gente aqui no RN, quero trazer um outro tema que é bastante relevante para o setor do agronegócio, tem sido, né, o assunto aí na mídia também aí nos últimos 3 dias, que é em relação ao lançamento do novo PAC, que é o programa para fomentar as obras já existentes, também a novas obras saírem do papel, né? O investimento previsto é de 371 bilhões de reais, que seriam distribuídos entre estados e também diversas áreas. Aí, voltando para o nosso agro, né, Daúde, obras como o Ferrogrão e também o túnel Guarulhos-Santos ajudaria bastante o setor a continuar crescendo, mas para esse PAC, de fato, ser liberado esses recursos, né, o que é preciso, hein, Daúde? Esses recursos, nesses 4 anos, a gente vai ver eles realmente investidos? Será, Daúde? Flávia, aí vai depender muito, né, do que vem a ser feito neste momento. Eu acabei de ler aqui uma notícia que me deixou preocupado, que o Lira tinha hoje uma reunião com os líderes para definir a pauta econômica, né, o arcabouço fiscal, reforma tributária e outras medidas que o governo precisa para aprovar o orçamento até o final do mês. Ele desmarcou a reunião porque o Haddad chegou a comentar uma briga que existe entre a Câmara e o Senado, né, em que o Senado ele está enfraquecido diante da Câmara, que quer mais poder. O Lira não gostou deste comentário e acabou suspendendo, então, a reunião. Então, eu estou citando esse fato para mostrar que o governo ele está com uma série de dificuldades. Eu vou focar na sua pergunta, né, o plano do PAC, né, do governo Lula. E o que ele fez? Ele juntou várias obras que estão paradas, em andamento, obras municipais, estaduais, federal, né? O agronegócio hoje tem parte aí, que é esse túnel que você colocou, que vai do Guarujá, que vai de Santos ao Guarujá. Ele colocou também a Ferrogrão, que são obras que a gente sabe que não vai sair, né, se a estrutura fiscal do governo não estiver em acordo, né? Então, é um elenco de obras, né, que ainda estão por vir, as que estão aí paradas, as que estão em andamento, mas que vão depender de recursos.
Porque o governo brasileiro hoje, né, esses entes federativos, eles pagam 800 bilhões de juros por ano. É uma barbaridade. Né? O déficit zero do 2024 já não vai existir mais. Nós já vamos ter rombo, né, nas nossas contas públicas. E o Congresso e o governo têm essa dificuldade de estabelecer um plano para o país, porque eles estão negociando, em primeiro lugar, os interesses dele, interesses partidários. Né? A questão hoje ideológica ela Tá está certo. imperando, né? A gente fica discutindo diuturnamente o sexo dos anjos e esquece o Brasil. Então, portanto, o PAC é o plano, né? É o elenco de obras, né, que por feitas, que estão em execução, perdão, e vão vir, mas infelizmente, eu sinceramente sou pessimismo, fiquei otimista quando aprovaram a reforma tributária, mas a coisa já embananou, os deputados querem cargos, querem emendas, o governo não tem um plano para cortar gastos, e a gente sabe que para atender toda essa demanda precisa de mais arrecadação. E mais arrecadação é aumento de impostos sem corte de gasto. O mercado já começa a se estressar, o dólar já está chegando a 5, a taxa de juros pode não cair, e Inês aí é morta, né? Em relação ao otimismo que você colocou nesse Boletim Focus, que já começa a se distanciar um pouco do otimismo que a gente vinha buscando. Eu vou encerrar meu comentário, só quero dizer o seguinte, pessoal, você é medíocre. Né? Hoje, os políticos brasileiros é de uma mediocridade enorme. Eles estão preocupados com o país. Eles estão preocupados exatamente com os seus interesses. O Brasil será resolvido, sim, quando a necessidade for atendida. Não temos dinheiro e provavelmente nós vamos caminhar mais uma vez, mais uma década para um cenário de pessimismo e ruim para o nosso país. Esse pessoal, Flávia, é difícil, você não consegue entender, uma vez que não tem lógica e a mediocridade é muito grande. Tá certo, Daúde. É preciso muita vontade política para esse PAC sair do lugar, né, Daúde? Obrigada, boa noite. Boa noite.